Gratidão, gratidão, gratidão. Olha que sensacional, supers! Estamos aqui mais uma vez, em plenas 6h30 da manhã, nosso segundo programa já aqui, o Dr. Mind e o Dr. Cérebro e o Dr. Rodrigo Mistrinel, mais conhecido como Dr. Consciência. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, eu e você. Olha a gente, segundo episódio, 6h30 da manhã, dia 9 do 7, sensacional. Já. Olha aí a gente chegando aí com tudo. Muito feliz aqui, como eu falei para vocês. Que estaremos honra. aqui agora nesse pulso, uma vez por semana. Temos aí o prazer dessa conversa. Que você honra. que ou tá acordando indo pro trabalho, ou você que tá finalizando o seu, que tá no finalzinho do seu indo para casa. É uma honra estar podendo estar aqui conversando com vocês, estar disponibilizando o tempo de vocês. Agora o Doutor Consciência com o Doutor Mente, pra gente estar falando com vocês, a gente dá essa sequência na conversa. Vocês que nos acompanharam no primeiro episódio, se apresentou, foi sensacional, Dr. Hugo. Que honra. Eu no meu hospital onde eu trabalho, já teve Conta gente, pra eles, Rodrigo. gente, foi sensacional. E ok, eu tô Olha gravando, lá, olha lá, fazendo, só gente. que eu não tô divulgando nos hospitais onde eu trabalho, porque isso aqui é pessoal meu, né? Então, chegou alguém no meio do lugar onde eu trabalho, assim, doutor, eu nunca entro nesses canais, mas eu coloquei ali 33.3, eu vi você fazer, já tivemos a primeira, entendeu? Olha, Refletindo. que legal. Sensacional. Já tivemos gente aí, gratidão a todos vocês que mandaram mensagem pro Július, ele já tá respondendo. Já atendemos, hein? Olha que legal. Gente, já tivemos nosso primeiro atendimento, então sensacional. assim, chegamos com tudo. E realmente ainda foi só uma apresentação, a gente só fez só um panorama. Foi. Cada vez mais vamos começar agora esse primeiro programa, o segundo programa, na verdade, agora realmente aprofundando mais sobre o conceito, agora que nós vamos falar sobre o primeiro cérebro. Então, falamos sobre uma introdução, vocês nos apresentando, e agora vamos para uma parte mais teórica, técnica de entendimento, gente. E olha que interessante. Bora lá. Pode falar. Doutor Rodrigo, né, também, como eu tenho, nossa estrutura é na Paulista, eu já navego por aqui, faço bastante coisa, né, aqui durante a semana. O pessoal já se identificando cada vez mais, já pediram para tirar foto. Então, ó, você ouvinte que nos encontrou na Paulista semana passada, publica a foto e marca a gente, por gentileza, tá bom? Vamos preservar o nome aqui, tá? Porque a gente foi tudo muito rápido, né? A gente estava com o jaleco dobrado ali na mão na hora que a gente desceu e estava a caminho lá da clínica e o pessoal, olha que legal, estava acompanhando, posso tirar uma foto? Era uma moça, né? E aí na correria, o telefone nosso não para, porque questões de plantão e tal, e aí a gente acabou, né? Eu tô na dúvida, né, do nome, mas você que nos acompanhou, né, e tirou aquela foto, por gentileza, o meu @ é Hugo Felipe Oficial e o do Dr. Rodrigo @ consciência.i, hein? Olha que legal. Já tivemos os primeiros, hein? Muitos feedbacks, né? A audiência da Madrugada Astral é simplesmente magnífica e sensacional. Então pediram, né, para nós divulgarmos mais aqui ao longo do programa, que a gente se empolgou semana passada, acabou falando só no final, né? O telefone do nosso assessor direto, que é o Júlio Sherman. Então anotem aí, ó. Quer agendar consulta conosco? Nós estamos aqui na Avenida Paulista, esquina Calameda Campinas, tá bom? Olha que interessante. Então anota aí, ó. Fala com o Júlio lá. DDD 11 9 5686 7369. Repetindo, DDD 11 956867369, tá bom? O Júlio está lá à disposição. Como nós falamos semana passada, nós temos horários diferenciados para atender vocês aqui na Paulista. E com ele também, você empresária, né, doutor Rodrigo? Pode agendar palestras de conscientização aí dentro do seu negócio conosco, né? Com certeza. Eu vou começar a te chamar de Mind Locutor agora. Porque Barbaridade. gente, isso aqui Mind Locutation. Mind Locutation. Sensation. Barbaridade. Maravilha. Olha, as perguntas foram várias, tá? Mas já que nós estamos falando bastante do cérebro número 1, hoje nós vamos, assim, ó, entendam vocês aqui sempre às 6h30 da manhã, nesta nova jornada. Hoje é dia 9 de julho, tá? Feriadão aqui em São Paulo, mas estamos aqui junto de todos vocês. Papel e caneta na mão, porque nós, na realidade, nós vamos fazer algo muito diferenciado, né, doutor Rodrigo? Nós vamos fazer meio que isso como se fosse uma aula
misturado com a locução, com a habilidade de comunicação que nós temos, um formato bem simples para vocês, né, doutor Rodrigo? Com certeza. A gente conseguir traduzir algo extremamente complexo para o mais fácil de entendimento possível. Obviamente que existem alguns termos técnicos, por isso que ao longo da caminhada, aqui ao longo dos programas, a gente vai começar a abrir depois para perguntas, vocês mandarem para a gente aqui. Tem o telefone depois que a gente vai começar agora a fazer depois essa dinâmica de perguntas, mandarem pra gente, porque nós vamos exatamente, acho que essa habilidade do profissional a gente conseguir traduzir, porque a ciência, eu falo... né? Porque eu falo que a linguagem da ciência é como se fosse uma outra língua aqui dentro. Assim como tem o inglês, o japonês, o italiano, o português, existe a linguagem científica. Então é como se fosse uma outra língua que você tem que traduzir para as pessoas que não falam aquela língua. É a mesma coisa que você tentar falar inglês com alguém que não entende inglês. Você tem que traduzir isso. Esse é eu vejo o papel do cientista, do profissional e do educador, de conseguir traduzir isso de uma forma entendível, não é? Porque eu posso falar N termos técnicos aqui. Você vai dizer, o quê? O que você falou? Não é? Então, é isso que nós vamos começar a falar. Gente, então vamos lá. Tem algumas perguntas que foram nos enviadas já ao longo do nosso WhatsApp, né? O Júlio também já anotou bastante coisa, né? Veio perguntas no nosso direct, veio no meu WhatsApp profissional e também no WhatsApp profissional do Dr. Rodrigo, fora o nosso contato lá, que vocês podem falar diretamente com os Júlios, que nós vamos divulgar aqui ao longo do programa para vocês, tá? Então, é interessante que nós estamos vendo que aqui na Madrugada Astral nós já emplacamos, tá? Então, deu certo a nossa estreia dia 2 na semana passada, tá? Então, olha que interessante. Se nós nos dispusermos a falar sobre o aparelho intestinal como um todo, tantas perguntas, doutor Rodrigo, que o Júlio passou em box para nós, quanto veio lá no meu WhatsApp, também no seu. Então, vamos repassar essas perguntas, porque faz sentido estarmos aqui, né? Com certeza. Então, vamos lá. Algumas perguntas mais geralzonas, algumas perguntas que a pessoa tem, pode ser da pessoa, pode ser você que está ouvindo, e a gente é legal, já vai começar igual quando a gente estava na escola, na faculdade, né? A pergunta do outro aluno, do outro colega, da outra colega, pode ser a nossa também, né? Então, aqui não é diferente, gente. Você, caro ouvinte, que está aqui na Madrugada Astral conosco, né, com o Dr. Mind e o Dr. Hugo, que agora é chamado como Dr. Cérebro, que essa foi uma criação do Dr. Rodrigo, e o Dr. Rodrigo Mistrinel, que é mais conhecido aí já há muito tempo como Dr. Consciência. Olha que interessante. Tem um mito aí dos 3 cérebros, né? Então, nós vamos começar a dar aulas aqui para vocês, certo? Dr. Rodrigo, a pergunta que não quer calar. O intestino, ele é primordial no nosso dia a dia, mais que o cérebro que todo mundo conhecia, né, que é o que está dentro da nossa caixa craniana como 1, que ele perdeu a posição, né, ele virou 2 já faz um tempo, só que aqui o povo não sabe, então nós estamos aqui para isso. Qual é a conexão? Por que o intestino é considerado por nossa dupla de 2 aqui, o intestino número 1? Essa é a pergunta que não quer calar lá para o Júlio, hein? Perfeito. Então, você que vai estar nos ouvindo, até mesmo os profissionais da área da saúde, sim, a gente ouve em todos os lugares o intestino é o segundo cérebro, não é? O intestino é o segundo cérebro. Ou o eixo, que recentemente a medicina ocidental descobriu, mas que a oriental, como a ayurvédica chinesa, já sabem disso há muito tempo, mas... foi relacionado, descoberto um eixo entre o intestino e o cérebro, que nós chamamos de eixo intestino-cérebro, e foi colocado o intestino como segundo cérebro. Só que exatamente, quando eu falei para vocês, dentro das minhas formações, eu sou o primeiro médico a estar fazendo doutorado nessa área de medicina vibracional. Então, quando eu entendi esse caminho único, eu falei assim, realmente só tem eu ainda nesse entendimento. Então, eu tive aulas dentro do doutorado, trazendo esse conceito de lugares realmente bem altos, mostrando realmente que o intestino é o primeiro cérebro. E uma das coisas que nos conectaram, além de toda a ressonância, eu e o Dr. Hugo aqui com vocês, o Dr. Mind Cérebro, que eu vi que ele também, nos estudos dele, começou a perceber que realmente o eixo está deslocado. O que a gente quer dizer para vocês? Que todo o nosso circuito, e a gente vê e aprende que o nosso cérebro, aqui, ou a nossa cabeça tem um cérebro que seria o primeiro, que comanda o processo, certo? Só que o que foi agora mostrado, todo esse entendimento mostra, existe uma coisa que chama-se embriogênese, que é o quê? O estudo de como a gente se forma do dia que seu pai e sua mãe fecundam o óvulo
e começa a formação das estruturas do nosso corpo. Olha que coisa chocante, porque isso me chocou até nos meus estudos, que é muito chocante. Se eu chegasse para vocês o seguinte, assim, ó, qual é a primeira estrutura, você que é da área da saúde, se quiser mandar essa resposta pra gente, embora eu já vou responder aqui, mas mentalmente responda aí, você da área da saúde, ou você que está nos ouvindo, responda mentalmente aí. Eu perguntasse para você o seguinte, qual é a primeira estrutura que se forma num feto quando ele está se desenvolvendo? Em pleno desenvolvimento. Qual que é? Inicialmente, se pode já passar automaticamente na sua mente o cérebro, ou o coração, veias, ou você dizer não sei. Olha o que eu vou te falar. Anotem aí. Segura na cadeira. Segura. É sério. A primeira estrutura que se forma olha no nosso corpo, olha isso, é o ânus. Literalmente a boca de baixo. Exatamente. É a primeira boca do nosso corpo, chama-se ânus. Muito e logo bem. depois se forma um tubo que nós chamamos de intestino primitivo, que vai formar todos os órgãos do nosso corpo. Então a primeira estrutura que se forma nosso corpo se forma de baixo para cima. Então nós falamos em primeiro cérebro, então existe uma explicação ainda mais estrutural ainda, porque a neurociência diz que só os seres humanos, os macacos e os golfinhos possuem testa. Então, o que nós chamamos de nosso processamento de todo o seu ser acontece aqui, na testa. No córtex pré-frontal. Pré-frontal. Então, ele era chamado de primeiro cérebro. Ele só toma as rédeas do seu corpo, que nós chamamos de sistema nervoso autônomo, que nós vamos esmiuçar isso mais durante o processo, a partir dos 25 anos. O que significa? Que seu cérebro, da tua cabeça, só toma conta do seu corpo, só toma conta do funcionamento do seu corpo a partir dos 25 anos. Até os 25 anos, quem toma conta do seu corpo é o seu intestino. Olha que coisa louca isso. Vocês sabiam disso? Entende porque nós estamos aqui neste horário estratégico, junto da Madrugada Astral. Estamos com uma estrutura magnífica aqui na Avenida Paulista. As consultas conosco não é consulta cara crachá. É consulta de 2 horas, 2 horas e meia, 2 horas e 40, 3 horas, porque nos tornamos investigadores da mente humana e do corpo humano. Então, nós estamos aqui para gerar qualidade de vida para vocês que nos acompanham aqui agora todas as quartas, neste horário magnífico, fixo, todas as quartas-feiras, às 6h30 da manhã. Olha que legal, agora é 9 de julho, né? Segundo programa nosso. E essa pergunta é muito interessante. A gente vem falando disso na TV também, nas palestras, nos congressos de medicina nacional e internacional e, primordialmente, nas empresas que estão nos contratando para levar essa informação aí dentro da sua empresa, do seu negócio, para o seu time de colaboradores, seu time de funcionários. Vocês estão atentos à NR1? Ela entrou em vigor dia 26 de maio desse ano. E aí, nós falamos no primeiro programa sobre turnover. O que é turnover? É aquele excesso de contratação, às vezes, para o mesmo departamento, que não para o colaborador ou funcionário. Por quê? Às vezes, aquela função, ela torna-se estressante, mas se o colaborador já entra adoentado, já entra estressado e ansioso, não vai aguentar o tamanho da responsabilidade. Certo, doutor Rodrigo? Com certeza. Profissões de alto estresse, profissões que demandam uma capacidade mental de resolução, de estrutura, de você, que nem a gente fala nas empresas, né? Aquele que resolve as buchas, que resolve os pepinos. Você tem que estar estruturalmente, fisicamente, mentalmente, emocionalmente forte e reforçado. Porque pancada de todos os lados, pancada no trabalho, pancada chegando em casa, pancada em todos os lados, chega uma hora que muitos não aguentam e colapsam. Então, por isso que a gente vê muito nas empresas esse fluxo, esse girar de não para, porque não existe exatamente agora, tem essa visão de cuidar ou realmente preparar esses profissionais para estas áreas. Porque até então, e todos nós dentro do sistema, a gente sabe. Eu tenho empresa, sei que é empresário, tem a visão do funcionário, a visão do empresário. A gente sabe como é difícil empreender aqui no Brasil, o tipo de cobrança que é feito, tanto de imposto, tanto de cobrança do empregador, e aquele processo de quanto consegue pagar, a cobrança que tem, coisas que tem, mas vocês estão vendo que se não for prestada atenção, ou se você não olhar para os teus funcionários e você ter a preocupação de cuidar também,
como se fosse parte da tua estrutura, como se fossem os órgãos do seu corpo, não vai muito longe. Ou você tem um limite, ou você realmente não cresce, ou realmente você vê que essas engrenagens não vão estar funcionando, não vão estar nesse processo. Não estou colocando as pessoas como engrenagem, mas entender a empresa como sendo um organismo maior. Sim, olha, gente, eu fico muito feliz nessa super conexão junto do Dr. Consciência, que é o Dr. Rodrigo Mestrinel, que está aqui conosco. Sabe por quê? Porque, assim, o Júlio, ele falou que o telefone não parava de tocar depois que o pessoal nos ouviu na última semana, tá? Então, olha a pergunta, olha o nível da pergunta que veio, doutor Rodrigo. Vou ler aqui, que o Júlio passou para nós. É uma pergunta dupla, tá? Tem tudo a ver essa pergunta. Veio de um empresário aqui da região. Doutores, tem relação o nível de ansiedade excessivo de alguns colaboradores e o burnout também, que já aconteceu bastante aqui dentro do meu negócio, com essa ideia que vocês estão trazendo do intestino, que é o cérebro número 1? Com certeza, olha que incrível. Lembra que eu falei para vocês que nós vamos conectar vários pontos com relação ao intestino? Por isso que a ideia não é só trazer um conceito técnico. Nossa, ele é primeiro cérebro. Não. Ele tem relação com o cérebro. Tá, mas na prática, nós vamos trazer realmente que nem... Essa pessoa, eu te agradeço pela... Sim, o empresário ele pede para não se identificar, ok? Nós vamos preservar, pergunta, tá? Vou repetir a pergunta. Caso você sintonizou agora aí no 95.7 FM, aqui na Madrugada Astral conosco, tem relação direta e indireta da ansiedade e o burnout com o nosso cérebro número 1, que é o nosso intestino, doutores? Total, porque explicando dessa parte técnica que eu falei para vocês, sim, existe uma parte deste cérebro aqui. Quem estiver lá no YouTube vai ver os dois, os cérebros que estão na mão do Dr. Rodrigo, tá? Que conecta com este cérebro aqui, é um fio que chama-se nervo vago. Então, problemas, distúrbios e quer seja neurotransmissores, você sabia que 90% dos neurotransmissores de felicidade que você sente na sua cabeça sobe por este fio no intestino e esguicha dentro do seu cérebro. 90% da felicidade no seu corpo, quem produz é o seu intestino. Muito 70% a 80% do prazer, da meta, da cota, do equilíbrio e o movimento de músculo, quem dá é seu intestino. E exatamente problemas, quer sejam de funcionamento, quer seja falta de elementos neurotransmissores ou funcionamento desse cérebro, vai refletir em sobrecarga de nervo vago e síndromes de colapso. Então, você vai ter processos de crise de ansiedade, pânico, batedeira, dificuldade de raciocínio. Esse paciente, esse colaborador vai acabar tendo dificuldade para ir no trabalho, vai refletir em atestado, não vai conseguir ir ou não consegue se focar, batedeira, suor, se tranca no banheiro. E o intestino que era só para ir no banheiro, para poder fazer minhas coisas, e nossa senhora, eu tive gases. Se eu corrijo, se eu tiver problema no intestino, eu vou ter problemas no teu cérebro, no teu funcionamento. Se eu corrigir meu intestino, se eu equilibrar meu intestino, eu vou equilibrar meus pensamentos e sentimentos. Nós falamos no programa número 1 da semana passada que nós íamos trazer polêmicas também, mas de forma saudável, tá? Então a gente vai trazer uma informação bombástica agora para vocês que estão nos acompanhando do carro, né, do ônibus, do transporte público, você que está a caminho do aeroporto, você que está voltando para casa. Você sabia, olha, anota, segura aí. Você sabia que nós, na condição de estar humano, eita, mas o que é isso? Estar humano, ser humano que você conhece aí, né, no dia a dia. Aqui nós vamos trazer informações disruptivas. Então, estar humano. Você sabia, papel, lembra, tá com papel e caneta na mão? Sabe por quê? Nós vamos orientar vocês a fazer a tabela do PUM. Tabela do PUM. O que é isso, seu perugo? Dr. Mind, Dr. Consciência. Você está anotando quantas vezes você está com flatulências ao longo do seu dia? Você sabia que nós precisamos, em média, fazer PUM no mínimo 20 vezes por dia? Que isso é um sinal de que você está saudável. E aí, você sabia dessa? Acendi a dinamite, doutor Consciência. Agora é com você.
Isso complementando o que ele está te falando, é dizer que existe uma motilidade, um funcionamento do intestino que a gente espera. Se você tem dificuldade ou não vai no banheiro todos os dias, ou você que tem exatamente esse problema de flatulência, ou você que sente o tempo todo fermentando dentro de você, inchando barriga. Nossa, que eu não consigo respirar, como fica inchada. Nossa, me dá dificuldade até para colocar a cinta, de colocar a roupa. E aí? Isso vai refletir na sua qualidade de vida e funcionamento do seu corpo, mais do que você imagina. Como eu falei, a gente está trazendo aqui para você já inicialmente um dos ganchos, e é muito mais, que nós vamos conseguir depois refletir com outras doenças. Sim. Mas a nível mental, você vai ter algumas alterações de funcionamento mental, sim. Porque o que a gente está trazendo é que o intestino participa do funcionamento do seu cérebro aqui. Parece que você está dentro da sua cabeça e só tem ela e o seu corpo, certo? Mas existe um fio que eu falei para vocês que pega dentro de baixo para cima, passa pelo seu pescoço, dentro da tua cabeça e conecta bem aqui na base. Olha que legal. Este fio modula e participa do funcionamento da sua cabeça, do seu cérebro, dos seus pensamentos e sentimentos. Legal. Olha que louco. Sabia disso? Então, assim, ó, papel e caneta na mão agora aí pra vocês. Anotem. Fez pum! Anota. Faz lá uma tabelinha. Ah, vocês estão de brincadeira. Não, gente. É sério. Sabe por quê? Se vocês já trazem isso na consulta, nós já vamos saber como que tá o nível de fermentação aí dentro do organismo de vocês. Lembra? Ó, e você empresário de qualquer lugar... Ó, a gente consegue ir pra Marte já, doutor Rodrigo? Estamos quase lá, gente. Ainda não, mas a gente está quase lá. O doutor Rodrigo é especialista em colapsar situações, cocriar situações. Fiquem atentos e atentos que vocês não fazem ideia das novidades que nós vamos trazer aqui todas as quartas-feiras às 6:30 da manhã, tá? Ó, nós temos uma palestra que é um formato que a gente faz, né? A gente vai de jaleco, mas nós temos o nosso lado meio ator, né, doutor Rodrigo? É isso, a gente está trazendo aqui o nosso lado primeiro locutor, mas a gente também tem o nosso lado comediante-ator também. Tem várias faces aqui, olha que entendeu? Legal. Então nós vamos até a sua empresa, ou até a sua cidade, até seu país, falar para os seus colaboradores a estrutura do PUM! A estrutura do intestino, todas essas faces, porque a gente vai estar trazendo um esgoto, então não é um assunto leve, ou é um assunto... mas de forma descontraída. Só que a gente tentar trazer de uma forma descontraída, de uma forma realmente que seja divertida de a gente falar de um esgoto, a gente falar exatamente isso. Eu não estou trazendo pétalas de rosa, né, gente? A gente está trazendo realmente como... dejetos, nós vamos falar de metal, nós vamos falar de parasita, nós vamos falar de inflamação, de doenças mentais. Vocês não fazem ideia. Tudo isso é muito pesado. Então a gente traz sobre uma forma leve de a gente conseguir dar risada, a gente conseguir deixar o mais leve possível, que a gente tem o tom de comédia, a gente tem, e é verdade, quem tem acaba sendo contaminado por esse tom de comédia. Olha que legal. Ó, tem sons diferentes de puns, tem tipos diferentes de puns, tudo vai determinado do que você está comendo. Só que imagina essa dupla dinâmica de dois aí na sua empresa, na sua cidade, no seu estado, no seu país também, nós trazendo esse nível de consciência, porque nós vamos tratar vocês de dentro para fora e primordialmente de baixo para... cima. O eixo, eu falei para vocês, o eixo na verdade é de baixo para cima. Eu costumo dizer no final das minhas palestras que nervo vago é tech, nervo vago é pop, nervo vago é tudo. Ele não tá vago, tá ocupadíssimo. E vocês não fazem ideia. Aquele empresário também fez uma pergunta, né, para a gente explanar rapidamente, só que o nosso tempo está voando. Olha que interessante o nível de consciência desse empresário. Já vamos deixar o gancho para a próxima. Vamos deixar o gancho para a próxima. Existe tratamentos para o cérebro número 1, então, que é o nosso intestino, doutor Rodrigo? Com certeza, agradeço a pergunta. Exatamente, fui me especializando, o doutor Hugo também foi se especializando em técnicas e tratamentos, desde tratamentos orais, tratamentos locais, enemas, soro, formulações, terapias. Nós vamos falar exatamente também o doutor Hugo vai falar para vocês mais dessa tecnologia incrível que ele tem, chama-se como se chama o aparelho? Neurociência clínica computacional,
que assim, não é mais um equipamento só, são vários agora, mas dentre eles a neurometria. Isso, olha que legal. Neurometria. Então, nós temos uma série de ferramentas, vocês estão vendo que são avançadíssimas, ao mesmo tempo são resgates e direcionados para que a gente possa atuar do que a gente precisa para esse intestino. Sensacional, gente. Anote aí, falem diretamente com o nosso Júlio Sherman, 11 95 686 7369. Repita, 11 95 686 7369. O Júlio está lá esperando para agendar a sua consulta conosco 24 horas. Tchau. O tempo passa, o tempo voa e o nosso programa sobre Pum! E intestino continua numa boa. Até a próxima semana. Tchau, tchau!